Agora, o seu rádio vai bombar. A partir de agora, Show dos Bairros. Sejam bem-vindos. Começando em potência máxima. Pra comandar a festa, Fred Silva. Ao vivo. Muito bom dia, amigos ouvintes dessa programação. Entra no ar mais uma edição do seu programão de sábado e também de domingo. Programa Show dos Bairros. Apresentação aqui do seu amigo Fred Silva. Programa Show dos Bairros, líder máximo em audiência. Só está começando e eu quero começar o programa de hoje, gente. Não posso deixar de começar mandando aquele bom dia, aquele abraço para todos os meus amigos ouvintes dessa programação. Olha, gente amiga, gente querida, agora o quadro Seu Direito. Seu Direito. Juízes, promotores, advogados, defensores, todos em um debate para esclarecer o seu direito. Show dos Bairros. Olha, gente amiga, gente querida, o quadro Seu Direito de hoje, que é apresentado pela doutora Vanélia Alencar, e ela, por questões pessoais, ela não pôde estar aqui comigo. Ela ligou, falou: Fred, eu não vou poder estar por questões pessoais, mas ela mandou um beijo a todos, deu umas questões para ela resolver. Ela mandou pedir desculpa, mas ela falou que vai estar ligadinha, mas você sabe, imprevisto sempre acontece, e isso a gente é tolerante para saber disso. Mas é com muita alegria que nós anunciamos o quadro Seu Direito. No tema de hoje, nós vamos abordar demissão no direito do trabalho. E para esclarecer sobre esses assuntos relevantíssimos, e nós temos aqui a presença do nosso amigo Dr. André Crisóstomo. Dr. André Crisóstomo, que é presidente da OAB Montes Claros. Ele tem mestrado em Direito pela UFMG e também é professor de Direito na Unimontes. Bom dia, doutor André Crisóstomo, seja bem-vindo. Bom dia, Fred. Bom dia, senhores ouvintes. É uma grande alegria estar aqui na Rádio Expressão, especialmente nesse programa Show dos Bairros, que é líder de audiência, como todos já sabem. Doutor André, que eu tive o prazer, a honra e toda a satisfação de conhecer lá no auditório da OAB, né? Que teve aquele evento espetacular sobre a cultura do estupro. Isso. Né? Foi um debate muito bom. Muito bom. E ali eu fiquei surpreendido com a desenvoltura, com a condução do debate pelo senhor. E me inspirei, né? E convidei o senhor a estar aqui hoje. Para mim é motivo de honra, é motivo de orgulho estar com a sua presença aqui, doutor. A honra é minha, Fred. Muito obrigado, e quero aproveitar para mandar um abraço também para a doutora Vanélia Alencar, que foi a primeira a fazer o convite para estar aqui. Doutor André Crisóstomo, tem uma pergunta, que a primeira pergunta da manhã é a seguinte: quando o empregador, quando que ele pode demitir o empregado, doutor André? Fred, ressalvadas as situações de estabilidade do empregado, quando ele é cipeiro, quando se trata de gestante, quando o empregado recebe auxílio-doença, o empregador, o empresário, pode a qualquer momento exercer seu direito potestativo de dispensar o empregado, mesmo sem haver qualquer motivo para tanto. É um direito que o empregador tem de, a qualquer momento, dispensar o empregado. Doutor André, e qual é a diferença entre demissão e dispensa? Muitas vezes, até na própria Justiça do Trabalho, essas palavras são usadas como sinônimas. Mas, do ponto de vista teórico, existe uma diferença, sim, entre dispensa e demissão. A demissão é um ato do empregado. Quando ele pede conta, é adequado se falar em demissão. E quando o empregador, o empresário, manda o empregado embora, esse ato recebe o nome de dispensa. Ah, entendi. Então, demissão é quando ele é mandado embora, no popular, né? Dispensa é quando é mandado embora. Dispensa. E demissão é um ato do empregado que pede conta. A gente pensei que era o contrário. Não, é isso mesmo. Tem uma pergunta também chegando aqui, é o seguinte: quais os direitos tem o trabalhador demitido sem justa causa? Primeiro eu gostaria de falar, que o senhor me explicasse um pouquinho sobre o que é justa causa. Justa causa é um ato
que compromete a fidúcia, a confiança inerente e necessária à continuidade da relação de emprego. E aí o legislador, na consolidação das leis do trabalho, ele elenca um rol exaustivo de atos caracterizadores de justa causa por parte do empregado que permitem que o empregador dispense o empregado por justa causa. Da mesma forma, algumas condutas permitem que o empregado considere rescindido o contrato de trabalho por conta de atos praticados pelo empregador. Sim. E quais são os direitos que tem o trabalhador quando ele é demitido sem justa causa? Primeiro é sem justa causa. Quando o empregado ele é dispensado sem justa causa, ele faz jus, primeiro, a saldo de salário, ou seja, ele recebe seu salário até o 5º dia útil do mês, mas vamos supor que ele trabalhou até o dia 10, então ele tem 10 dias de saldo de salário para receber. O segundo direito que ele tem direito e sempre, independentemente da natureza da dispensa, é de férias proporcionais e de 13º proporcional. Isso em qualquer situação, férias proporcionais acrescidas de 1/3 e 13º proporcional. Agora, quando a dispensa é sem justa causa por ato do empregador, o empregado faz jus também ao aviso prévio e a multa de 40% sobre o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS. Sei. Agora, às vezes acontece, doutor André, uma coisa interessante que é o seguinte, e quando a culpa é recíproca, dos dois lados tem culpa para uma demissão, como que fica isso e quais os direitos o empregado possui nesse caso de reciprocidade na demissão? Quando a culpa é recíproca, por exemplo, o empregado chega tarde para trabalhar, isso é um ato de desídia, e o empregador, por outro lado, não deixa ele trabalhar. Fala, não, você chegou atrasado, você não vai trabalhar. Não, ele chegou atrasado, mas ele pode trabalhar sim, tá certo? Entendi. Aí existe uma culpa recíproca. Aí o que acontece? Essas duas parcelas de natureza indenizatória, a multa de 40% do FGTS e o aviso prévio, essas duas parcelas, elas não são devidas integralmente, mas apenas 50% delas. Entendi. Tá? É uma situação que não é tão corriqueira, mas realmente pode acontecer. E o que nós podemos entender pela tão falada rescisão indireta? Então, a rescisão indireta é justamente quando o empregador ele pratica um ato que impede com que o empregado continue trabalhando. Por exemplo, se o empregador não cumpre obrigações do contrato de emprego, se ele exige que o empregado trabalhe em condições insalubres ou em condições perigosas de forma inadequada, e apesar de haver um pedido do empregado nesse sentido de adequação de suas condições de trabalho, por exemplo, de fornecimento de equipamento de proteção individual do trabalho. Agora, se o empregado para de trabalhar e vai para a justiça e fala, olha, eu quero receber adicional de insalubridade que eu não recebi, e por isso deve ocorrer rescisão indireta do meu contrato de emprego, eu tenho que receber todas as verbas que eu faço jus como se eu fosse dispensado sem justa causa. O Poder Judiciário fala, não, você não tem o direito de receber o aviso prévio e a multa de 40% do FGTS nesse caso não. Se você estava trabalhando, fazendo jus adicional de insalubridade ou periculosidade e não recebia, você vai receber esse adicional, mas isso não vai ser motivo para você receber o aviso prévio e nem a multa de 40% do FGTS, porque o ato tem que ser de uma gravidade tal que impossibilite a continuidade da relação de emprego. Se é possível a correção da irregularidade por decisão judicial, como é o caso do pagamento de adicional de insalubridade, periculosidade ou até horas extras, o empregado não faz jus
multa de 40% do FGTS e nem ao aviso prévio. E por conseguinte, ele também, por não ser considerado essa dispensa sem justa causa, ele não vai ter direito ao recebimento do seguro-desemprego. Ah, entendi. Nós temos aqui uma matéria, vamos ver uma matéria aqui interessante, que saiu no jornal hoje, sobre o que pode provocar demissão por justa causa. Eu achei interessante essa matéria, queria convidar a todos para ouvir. Vamos falar agora sobre demissão por justa causa. Você roubar, você agredir alguém no seu trabalho, isso já dá uma demissão sem aviso prévio. Dá sim, mas isso não é tudo não. A gente vai ver que outros comportamentos também podem provocar uma demissão por justa causa. Gilmar Vicente, auxiliar de escritório. Francislene Pereira, recepcionista. Karen Alves, encarregada de limpeza. Os três temem perder o emprego por justa causa. Muito prejuízo, porque fica difícil para ele arrumar serviço em outra firma. Antigamente, os casos mais comuns de demissões por justa causa eram faltas frequentes, roubo e agressão física. Mas o mundo do trabalho ficou muito mais exigente e o comportamento passou a ser o foco número 1 das empresas na hora de demitir. Quem ultrapassa certos limites antes tolerados pode acabar se dando mal. A empresa deve demitir de imediato, logo depois do erro cometido pelo funcionário. O trabalhador perde alguns benefícios: aviso prévio, multa de 40% sobre o fundo de garantia e seguro-desemprego. Usar a senha do computador do meu colega da justa causa? Usar senha de um colega de trabalho para entrar no computador do colega. Isso é invasão à privacidade de um colega de trabalho. Isso é dano moral. Também é motivo para justa causa. Vale também para quem abusa do telefone. Claro que todos podem usar o telefone para fins particulares numa necessidade, né? Ou eventualmente, mas não pode fazer isso algo constante, algo habitual, porque ele está ali para exercer a sua atividade profissional em primeiro lugar. E nada de pegar ou usar objetos do colega sem pedir. Nós não podemos usar nada do que é dos outros sem pedir autorização. Isso é uma regra de respeito. Se eu me envolver com alguém na empresa, eu posso ser mandado embora por justa causa? Pode o trabalhador conhecer alguém, se apaixonar, namorar, não há problema nenhum. Mas a troca de afeto deve ser evitada no ambiente de trabalho. Dependendo dessa troca de carinho, da sua intensidade, também poderá se caracterizar como uma justa causa. Mas atenção, quem é demitido por justa causa tem direito a receber comissões, gratificações e as horas extras que fez durante o período trabalhado. É preciso ainda calcular as férias vencidas e proporcionais, assim como o 13º. E se o trabalhador não concordar com a demissão, pode ir à justiça. E foi exatamente o que fez o Luiz lá em Curitiba. A justiça considerou que não houve motivos para ele ser mandado embora por justa causa. Depois de 7 anos, hoje, ele espera uma indenização da empresa. Guarde todos os documentos que você tem em mãos, atestado, faça cópias, xerox, enfim, exames, e vá atrás, não deixe barato, porque eu fiz assim. E senão eu não estaria aqui agora recebendo. Tá aí, doutor André Crisóstomo, o pessoal usa o celular e é demitido. As situações, isso é um pouco novo, né, pra gente, por causa dessa entrada de tecnologia, não é isso? Exatamente, essas situações que foram narradas aí, é oportuno acrescer uma outra, que é a apresentação de atestado. Isso médico acontece, falso, hein, doutor? É muito frequente no cotidiano forense o empregado conseguir atestado falso, e isso enseja justa causa de forma inconteste, acaba com aquela fidúcia, com aquela confiança necessária para a manutenção do contrato de emprego. Uma outra situação aí é você muitas vezes ter um e-mail corporativo do empregador e começa a usar esse e-mail para enviar ou receber material pornográfico, né? Então você está usando o e-mail da empresa para você receber, né, fotos de pornografia. Isso aí também é um mau procedimento e pode ensejar assim a aplicação de uma justa causa. A questão que o senhor falou, uma coisa que é muito pertinente, são duas coisas que eu vejo. É o seguinte: primeira pessoa, do nada, ela decide abandonar o emprego para poder entrar na justiça. Sem avisar, sem falar nada, simplesmente parou de ir e procurou a justiça. A justiça tem um tempo para poder processar.
E essa pessoa simplesmente abandonou, largou o emprego, não vou mais trabalhar, não vou entrar na justiça. E outra coisa é a questão dos atestados. Então um show de atestado por aí. De atestados. Na realidade, o empregado ele tem um prazo de 2 anos para ajuizar a reclamatória trabalhista dele, e o entendimento majoritário dos tribunais é que não precisa haver essa imediatidade por parte do empregado para pleitear a rescisão indireta do contrato. Não precisa, de emprego, né? Apesar de, como advogado de empresa, a gente sempre alegar isso, porque realmente tem alguns tribunais que entendem que a imediatidade é um requisito, sim, para o empregado pedir a rescisão indireta do contrato de emprego. Ele não precisa ele precisa ajuizar reclamatório e pedir a rescisão indireta na hora. Alguns tribunais entendem assim, mas não é o entendimento dominante. O entendimento dominante é que não precisa de imediatidade para o empregado pleitear a rescisão indireta, fazendo jus à multa de 40% do FGTS, aviso prévio e seguro-desemprego. O que acontece? O empresário ele precisa se organizar e ele tem o direito também de receber o aviso prévio. Se o empregado concede o aviso prévio para ele, o empregado tem que continuar trabalhando por pelo menos 30 dias para dar tempo do empresário se organizar, se planejar para continuar exercendo suas atividades. Mas o que acontece muitas vezes? O empregado, ao invés de pedir a demissão, que é um ato dele, ele some. Por que ele some? Ele some porque se o empregador faz o termo de rescisão do contrato de trabalho, considerando o pedido de demissão dele, o empregador pode compensar das verbas que o empregado tem direito o valor do aviso prévio que é por ele devido também. Então ele pega e ajuiza a reclamatória trabalhista para que não haja essa compensação. E infelizmente, e aqui realmente é uma crítica, nós não temos visto a Justiça do Trabalho nesse tipo de situação admitindo a compensação, tá certo? Desse aviso prévio que é devido pelo empregado quando ele não faz jus à rescisão indireta. Ele fala, eu não recebia adicional de insalubridade, então por isso eu estou pedindo a rescisão indireta do contrato de emprego. Aí ele vai lá para a Justiça, ganha o adicional de insalubridade. A Justiça do Trabalho fala, não, você não tem direito à rescisão indireta. O empregador fala, opa, ele simplesmente abandonou o emprego, eu quero descontar aqui o salário dele das verbas rescisórias. E a Justiça do Trabalho, em regra, tá? A gente tem algumas decisões isoladas admitindo, mas em regra não admite essa compensação. Olha, gente, amiga, quadro Seu Direito, estamos encerrando. Gostaria de agradecer aqui a presença do ilustre doutor André Crisóstomos, e gostaria de pedir essas considerações finais para o nosso programa, doutor. Fred, em considerações finais, eu quero fazer uma ponderação de necessidade de um equilíbrio entre o empregador e o empregado. O empregado de hoje ele não é mais aquele hipossuficiente de antigamente. Ele é uma pessoa bem formada, que sabe bem os seus direitos, e por outro lado a gente tem que considerar ainda que o empregador ele gera empregos, gera receita fiscal, gera desenvolvimento socioeconômico, é o agente propulsor da gera novas ideias, utilidades sociais, mas a gente depende de algumas alterações legislativas para que isso aconteça em toda a sua extensão, tá certo? Quero agradecer o convite, fiquei muito feliz de participar com vocês e me coloco à disposição para qualquer outro esclarecimento de ouvinte que se fizer necessário. Muito obrigado. Eu te agradeço, em nome também da doutora Vanella, que não pôde estar presente por motivos pessoais. E gostaria também de avisar todos os amigos ouvintes que no próximo sábado, no dia 6/7, estaremos comemorando aqui 10 anos da Lei Maria da Penha. E receberemos a promotora de justiça, a doutora Raquel Rocha, e ela trará esclarecimentos sobre o assunto. Muito obrigado a todos aí do quadro Seu Direito.
E obrigado, doutor André, e a todos. Bom dia. Obrigado. E no debate show hoje, nós temos aqui uma pessoa que ela é espetacular. Vou ler para você aqui o currículo dele aqui, que chegou para nós aqui da nossa produção. E esse debate, ele é um debate assim que as mídias as internacionais e nacionais têm comentado como sendo o mal do século. E outra coisa, segundo alguns diagnósticos, segundo algumas pesquisas e também probabilidades, estatísticas que eram para 2020, já está acontecendo em 2016. Estatística que era para 2015, aconteceu em 2010. Então esse tema de hoje, ele está um pouco acelerado no tempo por causa das suas consequências. Nós vamos falar daqui a pouco com o nosso amigo que está aqui. Vou anunciar também, deixa eu fazer um pouquinho de suspense, sobre depressão. Ela é o mal do século? E para falar sobre esse assunto, nós temos aqui no nosso estúdio uma pessoa espetacular, é o Romerson Brito Messias. Ele que é professor da Unimontes do curso de Medicina do Departamento de Saúde Mental e Saúde Coletiva. Também médico residente em psiquiatria. Bom dia, doutor Romerson. Bom dia, Fred. É um prazer estar aqui com vocês, falando sobre esse tema tão importante hoje. Inicialmente eu queria manifestar meu agradecimento à pessoa do Paulo, que inicialmente fez o convite para mim. Nós já temos, eu e o Paulo já temos um período aí de interseção entre as profissões, na área do ensino, na área da saúde. E agora é um prazer muito grande estar aqui na área das comunicações com vocês. É verdade. Também aqui o nosso amigo, um dos produtores aqui do programa, nos ajuda a produzir o programa, o meu amigo Paulo Henrique. Bom dia, Paulo. Bom dia, caros ouvintes. Bom dia, o Romerson. E agradecer especialmente a participação dele hoje aqui nessa manhã conosco. Agradecer o Fred também, que essa manhã a gente está aqui para falar de um tema extremamente relevante para a sociedade e que afeta muitas pessoas, e a gente vai começar aqui hoje nessa manhã falando sobre depressão. É realmente o mal do século? E eu gostaria de começar com você mesmo, Paulo. Você trouxe uma pauta aí, vamos começar com você mesmo, pra gente gerar esse debate aqui interessante. Lembrando aos amigos ouvintes que eles podem ligar no 3212-2025, 3212-2025, ou mandar um zap fazendo perguntas sobre o tema no 99181-9055. É com você, Paulo. Bem, a depressão é um tema, esse tema que nós vamos tratar hoje aqui é um tema que abrange um maior número de pessoas, e a gente sabe também dessa importância e também às vezes um pouco desse conhecimento que é importante. E um assunto que a gente queria trazer já para o Holmes aqui também já falar, é porque a gente acredita que a depressão hoje é uma doença que é muito conhecida no sentido da internet. Ela facilitou muito o advento da tecnologia, dos aplicativos, da internet. Ela ajudou as pessoas a encontrar informação. Por ser, talvez, eu não sei se ele também pode responder isso pra gente, se é uma doença de difícil diagnóstico, tem facilitado as pessoas encontrarem informação. Talvez por isso tenha aumentado o número de diagnósticos e as pessoas também por identificarem essa doença também. Isso, Paulo tocou num assunto muito importante em relação ao diagnóstico do transtorno, do humor. No caso aí nós estamos falando hoje sobre a depressão. Como ele falou, ela não é uma doença recente. Se a gente for ler os relatos bíblicos, aí a gente pode identificar alguns personagens bíblicos que manifestam sintomas depressivos. O que mudou hoje, como o Paulo falou, foi a quantidade de informações que as pessoas têm. Então hoje as pessoas procuram assistência médica com uma maior facilidade, embora ainda haja um certo preconceito em relação a isso. É uma doença que tem uma manifestação sintomática de forma bastante diversa. Quando essa manifestação ela é feita nos sintomas clássicos, que é o humor deprimido, aquela pessoa que manifesta uma tristeza, que ela muda o padrão de comportamento em relação ao período anterior. Então essa manifestação ela é mais visível aos familiares, a pessoas do próprio ambiente de trabalho. Porém, Paulo, ela tem outras manifestações que às vezes dificultam um pouco o diagnóstico. Ela pode se manifestar de uma forma ansiosa, de uma forma, às vezes, um comportamento social diferente. Às vezes é muito comum, principalmente nas mulheres que iniciam ali o período de adolescência, um período de grande transformação. A criança ela tinha um comportamento prévio e após esse período ela muda o comportamento. Ela passa a se envolver com ingesta alcoólica excessiva,
evasão escolar e até mesmo uma mudança de comportamento em relação aos familiares. Isso aí é o que a gente chamaria de equivalente depressivo. Então, muito difícil a família identificar, às vezes elas identificam como um ato de rebeldia e às vezes por trás desse processo ali tem um transtorno mental. Romulo, você tocou num assunto interessante que é essa questão de comportamento, da atitude. Cabe aí também uma dúvida que eu acabei ficando com essa fala, com a sua fala, que às vezes a gente acaba comentando e nos ciclos de conversas a gente acaba levantando essas considerações. A depressão, a gente pode considerar que o ambiente familiar ele é um fator predisponente para que a pessoa venha desenvolver, ou o ambiente, o social, isso gera fatores predisponentes, ou existe alguma coisa hormonal que pode fazer com que haja esse aparecimento, esse surgimento dessa doença? Isso, a depressão, Paulo, como as demais patologias, ela tem diversos fatores, né, desencadeantes. Nós temos também o fator genético, que ainda é uma incógnita nos meios científicos. A gente sabe que os filhos, os parentes de primeiro grau de pessoas com transtorno depressivo, ele tem uma incidência maior, ele tem um risco maior de desenvolver a patologia. No entanto, como as demais patologias, não é somente o fator genético, o fator hereditário que determina. Sem dúvida nenhuma, o ambiente a que essa pessoa convive, os fatores estressores a que ela é exposto, a alimentação da pessoa, o padrão de atividade física, todos sedentarismo também colabora. Todos esses fatores podem atuar ali em conjunto para determinar o processo de adoecimento da pessoa. Então, é uma doença que tem, né, vários fatores envolvidos, não só o genético, não só o ambiental, mas não só o biológico, mas a gente tem um contexto aí de fatores desencadeando. Em alguns processos, um desses fatores que a gente citou, ele pode se desencadear de uma forma mais evidente, né? Às vezes a pessoa tem um transtorno que antigamente era conhecido como um transtorno endógeno, depressão endógena. Não é um termo muito comum hoje, não é um termo muito utilizado, mas essa pessoa ela vai ter o que a gente chama de um transtorno depressivo maior. Então, no curso da vida dela, provavelmente ela vai se deparar com essa situação várias vezes. Em outros casos, não. Esse caso é bem pontual, o que a gente chama de um episódio depressivo. Então, a pessoa ela não tem esse curso, né, tendencioso ao desenvolvimento do transtorno do humor, mas ela tem apenas um episódio depressivo em alguma situação de estresse maior, de dificuldade enfrentada. Ô, Dr. Holmes, agora uma coisa interessante sobre a depressão é o seguinte: a depressão ela é uma doença? Ela é considerada uma doença? É uma doença. Tem CID, né? Isso. Tem CID? Tem CID? Tem CID, tem... Então eu tenho aqui alguns sinais característicos de depressão, que eu separei alguns aqui. Baixo astral, tristeza, ok. Perda de interesse em atividades cotidianas, problemas para dormir ou insônia, mudança de peso ou engorda, obesidade, né, ou anorexia por aí, e apetite, dificuldade em planejar atividades diárias, dificuldade de concentração, indecisão e esquecimento, até porque eu ando esquecendo das coisas. E a depressão ela pode ser causada por vários fatores. Um dos fatores que mais está causando depressão hoje em dia é a crise financeira. Com certeza. Então a depressão seria então como tentar lidar com uma situação difícil de resolver. É uma coisa que parte de dentro para fora. É uma coisa de dentro, porque a depressão ela começa de dentro para fora. E também a solução estaria aí de dentro para fora, porque hoje em dia parece que praticamente as pessoas, o primeiro sintoma, já sei o que é, depressão. Você tá meio triste, você tá deprimido. Isso, Fred. Você citou sintomas fundamentais aí para o diagnóstico de depressão. Dentre esses sintomas, eu acho que a gente tem que fazer referência a dois que são principal, que eles não podem estar ausentes para a gente fazer o diagnóstico da depressão. Então a pessoa ela tem que estar com humor deprimido e além disso ela tem que ter humor deprimido e tem que ter perdido o prazer em atividades normalmente prazerosas para ela. Então são dois fatores que fundamentalmente eles têm que estar presentes. Associado a isso, esses outros sintomas que você falou, né? Às vezes uma perda de mais de 5% do peso corporal sem fazer dieta, ou então um ganho de mais de 5% do peso corporal, né? Às vezes ele tem um sentimento de menos-valia
ele se sente desprezado pelos outros, ele se sente às vezes diferente dos demais. Né? Também temos o sentimento de culpa excessiva, que é um sintoma importante também do quadro depressivo. Então é um contexto em que a pessoa ela se vê isolada, mesmo que um jargão muito utilizado, ela se sente isolada no meio da multidão. Então, nesse contexto, o que justifica esse quadro é que a percepção da pessoa em relação ao ambiente em que ela convive, ela está alterada. Então, muitas vezes você vai fazer um exame da pessoa depressiva, ela cita alguns fatores da vida dela com, que a gente pode dizer, com uma certa hipérbole, um certo exagero. Ela está mentindo? Não. Ela potencializando o negócio? Isso, ela potencializa, mas isso não é uma ação consciente. Ela potencializa porque essa é a percepção dela da situação. Porque muitas vezes a pessoa que está do lado, ela enfrenta a mesma situação e não tem essa percepção porque ela não tem um humor deprimido. Então, Holmes, ficou bem interessante o que você está falando. Assim, eu posso considerar então que a depressão ela tem sintomas então físicos e psíquicos? E varia de pessoa em pessoa? Isso. Há uma grande variação. Hoje a tendência da medicina ela é tratar cada caso de forma individualizada. Né? Então cada pessoa pode se manifestar de uma forma, né? A depressão pode se manifestar de uma forma diferente. O que pode ser depressão, por exemplo? O que pode ser depressão para Paulo, talvez não é para mim. Porque talvez aconteceu um fato e o meu humor, aconteceu alguma coisa e eu tô triste. Mas não quer dizer que também ele passou pelo mesmo sistema, ele tá em depressão, ou eu. Então depende de pessoa em pessoa, não é isso? Isso. Os critérios de diagnóstico da depressão ela é muito claro, então ele é bem definido. Então o que é depressão no Paulo vai ser depressão também no Fred. Mas uma situação que às vezes pode desencadear um quadro depressivo para o Fred pode ser enfrentada de forma diferente para o Paulo. Então por quê? Porque as pessoas têm condições orgânicas, ela tem capacidade de lidar com a situação de forma diferente. Então é bem pessoal. Mas o critério diagnóstico ele é o mesmo para todas as pessoas. Isso aí não há variação. Né? Então o que fecha o diagnóstico é esse conjunto de sintomas que você citou aí com muita propriedade. Uma coisa interessante também que às vezes a gente gera dúvida e a gente fica pensando se de fato é relevante. Mas o tratamento de algumas doenças, a gente sabe, por exemplo, o câncer, é muito dito isso, que o tratamento precoce, o diagnóstico precoce do câncer, ele é importante para que haja no futuro uma resolução da doença. Para a depressão, é importante ter esse diagnóstico precoce a fim de talvez aquele indivíduo ter uma melhoria mais rápida ou melhor. Isso é de fato um questionamento, porque a gente vê falando dessas outras doenças, mas para a depressão, por ser uma doença meio psíquica, que trata muito assim na alteração de comportamento do indivíduo, às vezes a gente não vê falando muito da questão do diagnóstico precoce, da identificação da doença com um pouco mais de antecipação. Sem dúvida nenhuma, Paulo. Eu queria explicar essa situação com um exemplo muito claro, muito simbólico. Às vezes, um casal, por exemplo, o cônjuge, ele manifesta uma alteração de comportamento e às vezes o convívio ali diário, né, o costume das atividades diárias no meio familiar não permite que as pessoas percebam essa alteração de comportamento e não é feito o diagnóstico de depressão. Então, muitas vezes, esse quadro, esse casamento, esse relacionamento conjugal, ele é tão deteriorado pela condição depressiva de um dos cônjuges que termina em divórcio, né? Então, às vezes, a pessoa procura uma orientação, né, de um conselheiro, né, conjugal, e isso não dá uma resposta. Por quê? Porque na base do problema está um quadro depressivo. Quando você faz esse diagnóstico, o que acontece? A depressão ela tem um curso que às vezes pode se curar sem tratamento, um curso delimitado que a gente fala. Então, passa o tempo ali e a pessoa manifesta uma melhora do quadro sem um tratamento. Mas isso aí vai durar 1 ano, talvez 2 anos. O que o diagnóstico faz? O diagnóstico possibilita essa pessoa, através da intervenção farmacológica e psicoterapêutica, ela possibilita que essa pessoa tenha uma resolução do quadro de uma forma muito mais rápida. Então ela evita muito sofrimento, ela evita muito desgaste dos familiares com a situação, e essa pessoa ela passa a ter uma qualidade de vida muito melhor durante esse tratamento, mesmo que às custas de medicamento e de psicoterapia. Então é muito importante esse diagnóstico e o tratamento prévio.
Olha, gente amiga, gente querida, voltamos aqui com o Debate Show dos Bairros, interessantíssimo. Hoje aqui conosco o doutor Romerson Brito Messias, ele que é professor da Unimontes, do curso de Medicina do Departamento de Saúde Mental e Saúde Coletiva. Ele também é médico residente em psiquiatria, uma pessoa de uma inteligência assim, faz parte aqui do programa Show dos Bairros, programa esse de altíssima intelectualidade, porque vocês colaboram conosco, viu, doutor? Obrigado. Doutor, eu estava fazendo uma pesquisa aqui e o artigo 20 da lei número 8.203/91 diz que a depressão pode ser incluída como doença profissional, desde que comprovada o nexo com o trabalho. Eu estava numa fila de banco conversando com o pessoal e o pessoal começou a conversar. Quem trabalha aqui deve estar bem. Ele falou assim: ah, você não sabe o que é estar por trás daquele balcão. Até falou: sabe por que botou aquele tapume ali, que diz que é pra pessoa evitar quem tá olhando ali contar o dinheiro de receber? Eu falei assim: não é só isso não. Para que quem tá na fila não fique cobrando, nem que seja com o olhar, com a face, ao trabalhador que tá lá do outro lado. Por quê? Porque tem produzido trabalhadores bancários deprimidos por causa de metas, e isso aí é pesquisa comprovada, que o alto índice de trabalhadores do setor bancário deprimidos, porque tem as suas metas para bater, e no limite emocional e físico está acontecendo isso, Dr. Holmes. Isso é um fator muito comum hoje, Fred, não só na área bancária, mas em outras profissões, como a área da saúde, né, outras profissões em que o profissional ele fica exposto à demanda do público, ele é a linha de frente de contato, né, com esse público ali. E às vezes esse profissional ele exerce sua atividade ali de forma a atingir metas, atingir compromissos talvez pré-fixados, e muitos desses profissionais eles se cobram muito. E a resposta do público não condiz com o que ele se cobra. Então às vezes ele se dedica, ele dá o máximo, né, de suas capacidades, e ele não tem uma resposta do público aquém do seu esforço. E quando ele é um profissional, Paulo, ele é um profissional assim de responsabilidade. Isso. E como é que fica? Vou dar um exemplo aqui. Eu estava fazendo uma pesquisa daquele piloto de avião, um cara lá da França, e ele pegou um cara com um currículo bacana, ele naquela vaga ele estava legal, e ele do nada pegou o avião, tampou nas montanhas, matou todo mundo. E aí? Isso, esse caso foi um caso bem emblemático, muito divulgado nas mídias, né? E no caso dele, se eu me lembro bem, ele tinha um diagnóstico prévio já de um transtorno depressivo. Mas além dessa situação em que há o diagnóstico prévio de transtorno depressivo, nós podemos ter situações em que a pessoa ela não tem o diagnóstico, ela não fecha os critérios para o diagnóstico de transtorno depressivo, mas uma situação em que ela apresenta um humor deprimido. Então é uma situação pontual que não vai persistir, que não tem os outros demais sintomas que compõem o conjunto de critérios para o diagnóstico, mas ela tem um humor deprimido, talvez em resposta, né, a um estressor bem pontual ali no limite das atividades. E eu acredito também, assim, a gente está falando dessa questão de trabalho, e eu acredito que a gente fala que, né, existe esse comentário que a depressão é o mal do século, porque a gente está vivendo um momento que as pessoas elas estão se internalizando com os dispositivos tecnológicos, os celulares. As pessoas estão se colocando as suas expectativas ali nas redes sociais e elas vivem um submundo pessoal e que na verdade não é o mundo real. Elas se afastam desse mundo real e vão se isolando. E aí, Romerson, assim, essa questão, isso também pode estar alterado, isso pode estar ajudando a essa sociedade atual e até também potencializar essa fala da depressão ser o mal do século? Isso, com certeza. Os meios de comunicação hoje, né, desde a internet, os demais aí, eles possibilitam que a pessoa, ela no ambiente de trabalho, ela se mantenha ligada ao ambiente familiar, talvez a outros compromissos. Então, essa capacidade, essa agilidade de informações que nós temos hoje faz com que a pessoa ela tenha uma sobrecarga, porque além de estar no ambiente de trabalho, ela está ligada em vários outros aspectos da vida, seja familiar, seja profissional, né, seja financeira. Então ele está ali bombardeado constantemente por um conjunto de informações. E esse excesso de informações, ele deixa a pessoa em uma condição predisposta para o desenvolvimento, não só da depressão, mas de diversos outros transtornos mentais, né? Então hoje a depressão ela entra no quadro do transtorno do humor. Então dentro do transtorno do humor a gente pode ter
o transtorno disruptivo da desregulação do humor, que é comum em crianças e em jovens até os 18 anos. A gente pode ter o transtorno disfórico, que é no período menstrual, e outros aí dentro do transtorno depressivo maior também. Então, sem dúvida nenhuma. Agora, só fazendo uma pontuação em relação ao tema que o Fred levantou, em relação à questão laborativa. No Brasil, a gente tem poucos dados em relação a isso, mas nos Estados Unidos tem um estudo de 1996, né, os dados já estão um pouco ultrapassados, que mostra que o gasto público com o tratamento dos transtornos mentais depressivos em 96 era de 8 bilhões de dólares. O gasto relacionado a comorbidades, então a pessoa tem o transtorno depressivo e outra comorbidade, de 8 bilhões de dólares. E a despesa no ambiente de trabalho, o absenteísmo no ambiente de trabalho, chegava a 33 bilhões de dólares em 96. Se a gente for atualizar esses números... Se for atualizar, hoje... hein? Então tá certo. O doutor Romerson Brito, suas considerações finais, por gentileza? Porque o nosso tempo, infelizmente, o assunto é muito bom. É um tema muito controverso, muito atual, então o tempo realmente é escasso. Mas eu queria manifestar minha gratidão pela oportunidade de falar sobre esse tema, falar sobre os transtornos mentais hoje na nossa sociedade, embora os meios de comunicação permitiram uma popularização do tema, mas ainda lidamos com um preconceito muito forte em relação a isso. Grande parte das pessoas que têm o transtorno depressivo, eles evitam procurar assistência médica devido ao preconceito. E hoje o preconceito nessa área, a gente tem uma lei, né, que possibilita a criminalização desse preconceito, que no caso seria a psicofobia. Então a psicofobia é crime e deve ser combatido, porque ela evita, né, ela impede que pessoas procurem o tratamento, sejam curadas, tenham uma qualidade de vida melhor. Então agradeço aí a oportunidade. Tá certo. Paulo, suas considerações tem? Eu queria agradecer essa manhã, né, pra gente estar aqui falando de um tema relevante, como o Romerson falou. Agradecer o Romerson, que esteve hoje conosco aqui e falou assim, deu uma esclarecida e enobreceu o programa hoje aqui com essa fala importante e nos ajudou a conversar um pouco sobre esse tema tão importante para a sociedade. E agradecer você, ouvinte, que esteja conosco aqui no próximo sábado. Um abraço. Tá certo, então. Programa Show dos Bairros. Olá, amigos dessa programação, no programa Show dos Bairros, deste sábado, no quadro Seu Direito, com a doutora Vanélia Alencar, estaremos falando sobre os 10 anos da Lei Maria da Penha. E conosco nos estúdios estará a doutora Raquel Rocha, ela que é promotora de justiça da cidade de Montes Claros. Doutora Raquel. Olá, amigos da Rádio Expressão FM. Eu sou a doutora Raquel Rocha, promotora de justiça na cidade de Montes Claros. Estarei com vocês e com o Fred Silva, falando sobre a Lei Maria da Penha e os seus 10 anos de aplicação. Conto com a presença de todos vocês. Programa Show dos Bairros.